Graça e paz, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Nós estamos no dia 20 de maio de 2020 e iremos estudar o tema, o estudo, a fé salvadora. Nós vimos na semana passada a fé e hoje nós falaremos sobre a fé salvadora. Antes, entretanto, nós iremos ler o texto de Efésios, capítulo 4, Efésios capítulo 2, versículo 4 ao versículo 10. Ele nos diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus queridos, vamos orar, vamos à presença de Deus, rogar suas misericórdias e graças para conosco. Amado Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, obrigado pela graça do Senhor para com as nossas vidas, por esse dia que o Senhor fez e nos deu, e porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos abençoado. Ajuda-nos, em nome de Jesus, a andarmos e vivermos de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus queridos, como dissemos, semana passada nós falávamos sobre a fé e hoje nós falaremos sobre a fé salvadora. Certa feita, Jesus ele destacou que a menos que tivéssemos fé como uma criança, de maneira alguma entraríamos no reino dos céus. E, portanto, a fé, como de uma criança, é um pré-requisito para sermos membros do reino de Deus, para entrarmos no céu. E a gente precisa perceber também que há certa diferença, contudo, entre ter fé como de uma criança e ter uma fé infantil. É preciso ter fé como de uma criança e não uma fé infantil. A Bíblia ela nos chama a sermos crianças quanto ao mal, a sermos crianças quanto ao mal, a sermos crianças quanto à prática do mal, mas maduros no entendimento, maduros na fé. A fé salvadora é simples, mas a fé salvadora não é simplista. A Bíblia ela ensina que a justificação é somente pela fé, e que a fé é uma condição necessária para a salvação. É, portanto, imperativo que nós entendamos e compreendamos o que vem a ser a fé salvadora. O apóstolo Tiago, ele diz que a fé salvadora, ele explica, na verdade, o que não é a fé salvadora. Ele diz, meus irmãos, qual o proveito de, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Aqui o apóstolo Tiago, ele faz distinção entre uma confissão de fé e a realidade da fé. Então, uma coisa é você confessar a fé, você falar, você dizer, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, tal. Uma coisa é você dizer isto. E coisa totalmente diferente é a realidade disso. Se você de fato crer em Cristo, confessa a fé em Cristo, viva como discípulo de Cristo. Portanto, o discípulo de Cristo produz frutos da fé. O discípulo de Cristo vive a fé. O discípulo de Cristo tem uma fé operosa, tem uma fé produtiva, tem uma fé que trabalha, tem uma fé que pratica o Evangelho. E ele, Tiago mesmo, ele diz que qualquer um pode fazer ou ter uma profissão de fé, embora certamente sejamos chamados a professar a nossa fé
a simples profissão de fé por si mesma não salva ninguém. A Bíblia deixa claro que as pessoas são capazes de honrar a Cristo, honrar a Deus com os seus lábios, enquanto seus corações estão distantes dele. E a gente precisa ter cuidado com isto. Uma coisa é falar de Cristo, é professar a fé em Jesus, e outra coisa é estarmos em comunhão com Cristo. Aquilo que os lábios dizem, sem nenhuma manifestação do fruto da fé, não é a fé salvadora. Então a gente precisa perceber ou fazer essa distinção. Uma coisa é a fé salvadora, que produz frutos dignos de arrependimento, que manifesta obediência ao Evangelho, e outra coisa é a simples confissão de fé externamente, sem compromisso com Deus, sem compromisso com o Evangelho. Tiago, ele prossegue dizendo o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago 2, versículo 17. A fé morta é descrita por Tiago como algo sem proveito, é fútil, é vã e não justifica, não salva ninguém. Quando Lutero e os demais reformadores, eles declararam que a justificação era somente pela fé, eles perceberam que era preciso apresentar a definição cuidadosa da fé salvadora. Eles definiram a fé salvadora como sendo, ou como incluindo, elementos constituintes necessários. Eles então estabeleceram esses elementos, que são: a fé salvadora se compõe de informação, a fé salvadora se compõe de conteúdo, e a fé salvadora ela tem assentimento intelectual e também confiança pessoal em Jesus Cristo. A fé salvadora envolve um conteúdo. Esse é o nosso, vamos dizer assim, primeiro ponto do que vem a ser a fé salvadora. Ela tem um conteúdo. Nós não somos justificados por simplesmente crermos em alguma coisa. Não é dessa forma que as coisas funcionam, ou que o Evangelho funciona. Eu acredito em Deus, sim, já estou justificado. Não é assim. É preciso crer em Deus, é preciso crer em Jesus Cristo, mas é preciso crer em toda a verdade do Evangelho, em todas as doutrinas essenciais do Evangelho. Sim, é preciso crermos nos ensinamentos essenciais do Evangelho de Jesus, nosso Senhor. Vejamos, não somos justificados simplesmente por crermos. Não importa, como algumas pessoas dizem assim, não importa no que você creia, desde que você seja sincero. Meus queridos, essa filosofia, este pensamento é radicalmente oposto ao ensino da Bíblia. A Bíblia ensina que aquilo em que cremos é profundamente importante. Aquilo que acreditamos é profundamente importante. Portanto, não basta você simplesmente dizer que crê. Você precisa crer no que a Bíblia ensina, crer nas verdades do Evangelho. A justificação não ocorre simplesmente por meio da sinceridade. Eu sou sincero em minha crença. Não adianta ser sincero na sua crença. Tem muito ateu sincero na crença dele, ele não crê em Deus. Então a crença do ateu é que ele não crê em Deus. E ele é sincero na sua crença. E isso não vai justificá-lo diante de Deus. Podemos, portanto, estar sinceramente errados. E tem muita gente sinceramente errada. Muita gente que não acredita no que a Bíblia diz. E, portanto, está teologicamente errada, está teologicamente equivocada e sinceramente errada. A doutrina certa, pelo menos nas verdades essenciais do Evangelho, é um ingrediente necessário para a fé salvadora ou da fé salvadora. Então é preciso que se tenha conhecimento verdadeiro, correto, das verdades essenciais do Evangelho para que essa pessoa tenha fé salvadora. Porque o que gera fé na alma, no coração de uma pessoa, do pecador, o que gera fé é a verdade da palavra de Deus, é a verdade do Evangelho.
É a palavra de Deus que gera fé em nosso coração. A nossa fé é gerada e mantida, sustentada, fortalecida pela palavra de Deus. E é preciso que a gente tenha um conteúdo básico do Evangelho, um conteúdo básico das Escrituras e, portanto, da palavra de Deus, para que a fé seja gerada em nosso coração. Portanto, cremos no Evangelho, cremos na pessoa e obra de Cristo. Então é preciso crer em todo o conteúdo do Evangelho, é preciso acreditar na pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo é o Deus homem. Jesus Cristo é Deus encarnado. Jesus Cristo é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Portanto, o nosso Salvador. É preciso crer na pessoa de Cristo e é preciso crer na obra de Cristo. Jesus cumpriu a lei de Deus em nosso lugar. Jesus morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Jesus Cristo é o nosso Salvador. É preciso crermos nele, é preciso acreditarmos nele. Isso é parte, portanto, integrante, essencial da fé salvadora. Se nossa doutrina é herética quanto à essência, não seremos salvos. Por exemplo, se nós falamos, eu acredito em Jesus, mas a gente nega a divindade de Cristo, então não possuímos fé salvadora. É simples, né? Por quê? Porque a nossa crença em Jesus é defeituosa. Eu acredito em Jesus, mas eu acredito somente que Jesus foi um homem, não acredito que ele seja Deus. Então, você não crê em tudo que a palavra de Deus de fato ensina sobre Jesus. E o seu entendimento está errado. Portanto, você não crê plenamente na pessoa de Jesus Cristo, porque a pessoa de Jesus Cristo é Deus homem. E a gente precisa crer na pessoa inteira de Jesus Cristo, Deus homem. Embora seja necessário termos um entendimento correto das verdades essenciais do Evangelho para sermos salvos, o entendimento correto da verdade do Evangelho não é suficiente para sermos salvos. Veja bem, para sermos salvos, é preciso um entendimento correto do Evangelho. Então eu preciso crer e eu preciso entender corretamente o Evangelho para que eu seja salvo. Mas algumas pessoas compreendem corretamente o Evangelho, compreendem corretamente a mensagem do Evangelho, entendem intelectualmente a mensagem do Evangelho, mas elas, apesar de compreenderem corretamente o Evangelho, elas não creem em Jesus Cristo e por isso não são salvas. Então elas entendem, elas compreendem corretamente, mas elas não têm fé salvadora em Jesus Cristo e, portanto, compreender corretamente não pressupõe que a pessoa já esteja salva. Mas para ser salva, ela precisa compreender corretamente o Evangelho. Mesmo que uma pessoa entenda o Evangelho e afirme e concorde que seja verdade, ainda pode estar longe da fé salvadora. O diabo, por exemplo, ele sabe que o Evangelho é verdade absoluta, mas o diabo ele odeia o Evangelho com todas as suas fibras. E, portanto, existe um elemento de confiança na fé salvadora. A gente precisa compreender que Satanás ele crê, ele sabe que o Evangelho é a verdade, mas ele não aceita o Evangelho como verdade para ele. Ele odeia a Cristo, odeia o Evangelho e, portanto, ele não tem confiança em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A fé salvadora envolve confiança pessoal e dependência do Evangelho. Então, envolve confiança pessoal. Eu confio pessoalmente em Jesus Cristo e dependo pessoalmente do Evangelho, dependo pessoalmente da obra de Jesus para a minha salvação. Então, envolve dependência de Cristo, dependência da obra de Cristo e confiança pessoal na pessoa e na obra de Jesus, nosso Senhor. Podemos crer que uma cadeira suportará nosso peso, mas não
demonstramos confiança pessoal na cadeira até que nos sentemos nela. Portanto, Satanás, ele sabe que o Evangelho é a verdade, mas ele não confia em Cristo Jesus pessoalmente, porque ele odeia Jesus e, portanto, ele nunca vai confiar e depender de Jesus. A confiança envolve a vontade tanto quanto a mente. Então, quando a gente confia, isso envolve a minha vontade de confiar na pessoa e envolve a minha mente de confiar na pessoa. Então, eu confio na pessoa porque eu quero e eu confio na pessoa porque a minha compreensão, a minha razão, a minha mente, a minha intelectualidade compreende que aquela pessoa é de confiança. Ter fé salvadora exige que amemos a verdade do Evangelho de Jesus e que nós desejemos viver de acordo com essa verdade. E, portanto, que nós abraçamos a Cristo Jesus e o amor de Jesus para conosco, que nos foi oferecido de graça na cruz do Calvário a nosso favor. Tecnicamente falando, a confiança pessoal pode ser considerada um subponto ou um acréscimo do assentimento intelectual. O diabo ele pode assentir quanto à verdade de certos fatos sobre Jesus. Ele pode concordar, aceitar, mas ele não assente a todos os fatos referentes a Jesus. Ele não assente ao amor de Cristo, à aspiração de Cristo. Ele não acolhe, não recebe, ele não aceita, ele não reconhece no sentido de aceitar a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entretanto, quer nós distinguamos ou combinemos assentimento intelectual com confiança pessoal, o fato que permanece é que a fé salvadora requer o que Lutero chamou de fé viva, uma vital e pessoal confiança em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Portanto, a fé salvadora envolve uma fé viva, em que eu confio plena e absolutamente em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador pessoal. Requer, portanto, uma relação pessoal minha com Jesus. E é isso que implica esse estudo de hoje. Implica que nós compreendamos, que nós entendamos que a fé salvadora ela precisa ser baseada nas verdades do Evangelho. A fé salvadora tem um conteúdo e esse conteúdo está firmado nas Sagradas Escrituras, são a palavra de Deus. A fé salvadora precisa ser compreendida corretamente, ter um assentimento, uma compreensão adequada, uma recepção intelectual em nosso coração, em nossa mente, compreender, assentir intelectualmente de forma correta o Evangelho, mas a fé salvadora envolve confiança pessoal em Jesus Cristo, onde nós cremos nele pessoalmente e na obra que ele realizou por nós na cruz do Calvário. Meus queridos, que eu e você possamos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, fazermos uma análise adequada do nosso próprio coração e da nossa fé. Se temos fé genuína e fé salvadora em Jesus Cristo. Muita gente crê em Deus, muita gente tem fé na existência de Deus, mas eles não creem em Deus de confiar em Deus. Mas é preciso que nós creiamos em Deus e confiemos nele. E é necessário que nós, para sermos salvos, nós creiamos em todo o conteúdo do Evangelho. Nós creiamos que Jesus Cristo de Nazaré, ele é o que ele diz que é. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias prometido. Ele é o nosso resgatador, nosso Salvador. Ele é o Deus encarnado, Deus homem, Deus que se fez homem para, como segundo Adão, como segundo homem,
nos representar diante de Deus e aquilo que Ele, como representante do povo de Deus, iria conquistar, nós ganhássemos com Ele. Então, Cristo, como o nosso representante, Ele é justo, justificou e justifica a todos os que creem nele e os que o recebem como seu único e suficiente Salvador. Faça isso você também. Creia em Jesus Cristo e receba-o pela fé em seu coração. Faça isso hoje, se você ainda não tem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Creia em Jesus, receba-o em seu coração pela fé, para que Deus seja glorificado, para que você possa ter uma fé salvadora fundamentada na palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, e desta maneira você seja abençoado em nome de Jesus, nosso Senhor. Vamos à presença de Deus, mais uma vez em oração, pedindo que Ele nos conceda graça e nos abençoe diante da realidade que nos encontramos em nossos dias. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado pela graça do Senhor para conosco, por esse dia que o Senhor fez e nos deu, e por tua bondade para com as nossas vidas. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, e fala às nossas almas, em nome de Jesus. Amado Pai, guarda em nossos corações as verdades que ouvimos nesta noite, que o Senhor esteja nos abençoando. Abençoando a Igreja Presbiteriana do Brasil em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, concedendo graça e favor aos teus servos. Abençoa, bendito Deus, a todos os nossos amados irmãos, concedendo-lhes graça e favor, em nome de Jesus, nosso Senhor. Olha também para a vida, bendito Pai, para a vida de nossa nação, para a vida de nossa cidade, para a vida de nosso estado, e usa de misericórdia. Dá, Senhor, a saúde que as pessoas necessitam. Repreenda, Senhor Deus, a evolução do vírus. Repreenda, Senhor Deus, a pandemia e faz com que sejamos libertos desta situação trágica de isolamento, quarentena, lockdown e sofrimento na vida das pessoas. Em nome de Jesus, repreenda, Senhor Deus, a evolução do vírus. Faz com que as medicações possam surtir o efeito esperado de combater a epidemia e de trazer saúde às pessoas. Te pedimos que o Senhor opere na mente dos cientistas para que descubram o quanto antes uma vacina para ser produzida e distribuída para vacinar a população desta doença. É o que nós rogamos a Ti agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe. Meus queridos, peço a você que possa se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, PRPC Joás Luciano Almeida, e que você possa também compartilhar as mensagens que estão aqui no nosso canal, compartilhar com os seus amigos, seus familiares, para que possam também aprenderem um pouco mais da palavra de Deus, mas também possamos, desta maneira, propagar o Evangelho de Jesus, nosso Senhor. Tenham todos uma boa noite, até domingo, pela manhã, às 9 da manhã, pela transmissão ao vivo no Facebook do estudo da Escola Bíblica Dominical, e domingo à noite, às 19 horas, também ao vivo no Facebook, transmitindo a mensagem do culto ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite.